Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Criança, família? Espero que esteja bem. Eu, graças a Deus, estou bem e nós vamos começar agora uma nova apostila, tá? A gente vai estudar o título é Plano de Estudo Tutorado, né? É do terceiro ano, ensino fundamental, e o volume é o volume 4, tá? É do estado e a gente vai começar a estudar ele. Então vamos lá. Cada dia da semana a gente vai estudar uma matéria. A gente vai começar a semana estudando português, vai passar por matemática, tá? Aqui, ó. Depois ciências na quarta, depois geografia na quinta e depois história na sexta. Vai ser um pouco diferente da apostila que a gente estava com ela, né? Aí vamos lá, ó. Primeira semana, língua portuguesa. Aqui tem todas as informações sobre ela. Componente curricular língua portuguesa, ano de escolaridade, terceiro ano do ensino fundamental, o nome da escola, né? Escola Municipal Vereador José Vilhena, o nome do estudante, o turno é vespertino, né? Isso na aula presencial, porque como é agora a aula à distância, então assim, a criança pode estar fazendo atividade de manhã, de tarde ou à noite, conforme seja melhor para os pais, para a família, tá? E eu vou estar lendo aqui com vocês essa parte aqui, ó, orientações aos pais e responsáveis. Prezados pais e responsáveis, seu filho, sua filha está iniciando o plano de estudo tutorado, que é a sigla, né, PET, volume 4. Mais uma jornada de aprendizagem nos diversos componentes curriculares. É de suma importância que você auxilie seu filho, sua filha, na organização do tempo e no cumprimento das atividades. Contamos com sua valiosa colaboração. A dica para o estudante, a gente vai ter isso na apostila toda, tá? Seja bem-vindo, aluno ou aluna, né? Seja bem-vinda ou bem-vindo ao plano de estudo tutorado, PET, volume 4. Tudo certo para mais 4 semanas incríveis de muito aprendizado? Confira a seguir as diferentes atividades que preparamos para você em cada um dos componentes curriculares. Sente-se confortavelmente, dê uma espreguiçada, né? Vamos lá, espreguiçar todo mundo. Isso. Pode até contar até 10, né? E aí, não deixe de anotar as suas reflexões e descobertas em seu caderno, pois elas serão úteis para quando você voltar aos encontros presenciais em sua escola. Bons estudos! Então, a gente viu, né, que tá falando aí bem-vindo para todos, tá? Aqui a gente tem sempre que ficar uma dúvida em alguma atividade, pesquise em diferentes fontes, busque a ajuda do seu professor presencial. E lembre-se que você poderá encaminhá-la para ser respondida no Tira Dúvidas pelos telefones. Não deixe de baixar o aplicativo, me parece que esse aplicativo a gente não vai usar, tá? Estude sempre fazendo anotações quando anotamos e fazemos um esforço de síntese e como resultado entendemos melhor. Olha lá, estude sempre fazendo anotações, quando anotamos fazemos um esforço de síntese e como resultado entendemos melhor. É uma dica interessante, tá vendo? A gente aprender aprender a fazer síntese, né? Síntese é um resumo, tá? Então, vamos lá. Essa foi a nossa página 1. Aqui, ó, tá. Então, vamos lá. Aqui é a semana 1.
a gente vai estar estudando, ó, o campo de atuação, campo da vida cotidiana, campo artístico literário, práticas de linguagem, leitura e escuta, compartilhada e autônoma, análise linguística, semiótica, ortografização. O que quer dizer isso, né? A gente vai estar oferecendo um conhecimento para as crianças para elas conseguirem ter uma leitura autônoma, ou seja, elas vão poder ler um texto e interpretá-lo, né, de forma autônoma, sem depender do outro, tá? E vamos trabalhar conceitos de ortografia, né, que é a parte de acento, de frases e tudo mais. O objeto de conhecimento é a compreensão em leitura, discurso direto e indireto, tá? Por exemplo, quando eu me dirijo a alguém, então eu estou tendo um discurso direto, mas eu posso falar de uma forma indireta com a pessoa também, né? E a gente vai estar trabalhando habilidades. Eu acho bem legal essas anotações aqui, olha que interessante. EF significa ensino fundamental. 03 significa terceiro ano. E aí depois vem LP, que é língua portuguesa, e a gente vai estar trabalhando a habilidade 12, tá? Então a gente começa a numerar a habilidade na 1 e vai seguindo, né? Agora a gente vai estudar, como eles já estão no terceiro ano, a habilidade 12, que é ler e compreender com autonomia cartas pessoais e diários, com expressão de sentimentos e opiniões, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o tema assunto do texto. Depois a gente vai trabalhar a habilidade 30, olha que interessante. Vou colocar aqui, ó, 3.5 diz do terceiro ao quinto ano, que é do ensino fundamental, e 30, habilidade 30. Então, vamos lá, ó, a habilidade 30 é diferenciar o discurso indireto e discurso direto, determinando o efeito de sentido de verbos de enunciação e explicando o uso de variedades linguísticas no discurso direto, quando for o caso. Conteúdos relacionados é leitura e interpretação de cartas pessoais e diários, linguagem e construção de cartas e diários. Reconhecimento das diferenças entre discurso direto e indireto. E a gente vai estar fazendo interdisciplinaridade com história. Vamos lá. Ó, tá. Aqui vai falar um pouquinho de como os pais responsáveis devem proceder, tá? Ó, orientações aos pais e aos responsáveis. Aqui ele fala o seguinte, que até deveria aumentar, né? Deixa eu tentar aumentar aqui. Ó, vou pôr maior aqui para vocês visualizarem melhor. Ficou muito grande, peraí. Olha lá. Prezada família, explique à criança que a linguagem humana é dialógica, ou seja, se organiza na interlocução, no discurso. A gente é bate-papo, vamos falar assim, esse dialógico é diálogo, né? De uma forma mais simples assim. E ele fala assim, ó, que isso significa que quando nós falamos, conversamos no dia a dia, gesticulamos, elevamos o tom de voz, utilizamos nosso jeito próprio de falar, né? A gente faz isso sempre. Agora, ele vai falar o seguinte, que quando vamos escrever, não podemos escrever do jeito que a gente fala, tá? E aí é importante a gente usar os sinais de pontuação, né? Os dois pontos, travessão, ponto de interrogação, ponto de exclamação, a vírgula e o ponto. E alguns verbos de elocução, né? Que é o
Fulano falou, ele disse, alguém gritou, alguém chamou, alguém exclamou, alguém perguntou. Entre outros recursos para representar de forma adequada tudo o que usamos no discurso direto. O gênero textual diário, já trabalhado no volume 3 do PET, é um bom gênero textual para a criança refletir sobre o discurso direto e indireto, tá? Agora vamos para a próxima parte. Vamos ver o que fala aqui pra gente, que é a mensagem para nós. Na verdade, para o estudante, né? Ele vai falar o seguinte: querida criança, hoje você irá aprender sobre o discurso direto e indireto, mas não se preocupe, essas palavrinhas são novas para você, tá? Mas a gente vai aprender, porque a gente vai estudar junto, né? Aí a nossa apostila fala assim: faça as atividades com atenção para descobrir as novidades sobre este assunto. Você pode também com o auxílio de seus familiares, consultar a seção. Quer saber mais para facilitar a compreensão das atividades. Bons estudos. Então, olha o que ele vem falando aqui pra gente Quer saber mais. Ele fala o seguinte: um discurso realiza-se entre os interlocutores. De um lado, aquele que fala ou escreve, e do outro lado, aquele que ouve ou lê. Na escrita, há necessidade de se representar, por meio de indicadores, o discurso direto, quando queremos dar a voz a algum personagem. Quais seriam esses indicadores? Os verbos de dizer, falar, perguntar e outros que servem para anunciar, sinalizar as falas, seguidos de 2 pontos. E outra versão. Pode-se representar também o jeito de falar, ou seja, como a pessoa pronuncia a palavra, que é uma variação linguística. Aqui a gente tem a segmentação em parágrafos facilita a leitura, né? Não é bom a gente ver um texto organizado? É muito bom, não é verdade? Do que você ver um texto todo bagunçado e desorganizado. E ele vem falar o seguinte para nós, o modo como se dá o discurso indireto. Qual a diferença do discurso indireto e o discurso direto? No discurso indireto, o narrador conta a história reproduzindo a fala e as reações das personagens. O narrador utiliza de suas próprias palavras para contar aquilo que foi falado por outro personagem. No discurso direto, o narrador abre espaço para enunciar a fala do outro. E a nossa referência sobre o assunto é o site da Nova Escola, tá? Muito bom. Essa introdução que eu fiz da apostila, eu vou deixar ela separado, tá? E depois a gente continua com as atividades propriamente ditas. Aí eu faço um outro vídeo para isso, tá bom? Então, por hora, é isso, tá? Com Deus!